Amém. A paz do Senhor a todos. Bom, como é uma reunião de oração, eu peguei um livro, peguei algumas coisas para meditar durante a semana, naquilo que eu ia falar, naquilo que eu ia estudar, para trazer para os irmãos, mas é o que o pastor Everton acabou de falar, naquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração. E eu quis pegar o livro de Salmos, é um livro muito gostoso de ler, os 150 capítulos, ele é muito interessante em todos os aspectos, mas eu quis hoje estudar com os irmãos o Salmo 145, que a gente vai compartilhar alguns versículos desse Salmo, que ele é completo, ele é bem interessante, e eu queria compartilhar isso com os irmãos. A gente começa o versículo 1, e fala, eu te exaltarei. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, eu não projetei nada, né? Mas se os irmãos puderem abrir a Bíblia, no Salmo 145, para a gente poder estudar isso daí, deixa eu fechar um negócio aqui. E ele começa, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos, e para sempre. Aí no segundo versículo ele fala, a cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Ele repete o mesmo versículo, do versículo 1 e o versículo 2, e ele fala, em primeiro lugar, ele fala da exaltação a esse Deus maravilhoso, eu te exaltarei, e ele repete o versículo 1 e o 2, praticamente a mesma coisa, eu te bendirei, eu vou te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, a cada dia te bendirei, cada dia o Senhor quer que a gente, como Davi fez isso, agradecer pelas coisas que ele tem feito na nossa vida, é pela comida, é pela roupa, é pela salvação, principalmente, é pela cura. Isso que nós fazemos hoje nessa reunião de oração é um momento que Deus preparou para nós para estarmos orando. E, além disso, nós temos que bendizer o nome do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. No versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Às vezes a gente lê algum versículo, às vezes a gente lê algum hino que nós cantamos, e nós não entendemos, às vezes, o que está escrito. E eu poderia perguntar para os irmãos, alguns, óbvio, poderiam estar respondendo inescrutável. E o que significa, né? A palavra inescrutável. É uma palavra até que soa esquisito, mas é incompreensível. Deus não dá para compreender a mente de Cristo, daquilo que ele é, daquilo que ele representa nas nossas vidas. Então, a sua grandeza é incomparável, a sua grandeza é imensurável. Não dá para contar, não dá para medir. O amor de Deus é incompreensível, não dá para compreender esse amor maravilhoso que Deus tem para nossas vidas. Versículo 4, uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Quando fala que louvará tuas obras a outras gerações, são os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e aquilo que Deus quer que nós ensinamos as crianças no caminho que devem andar. Então, quando eu entendo por isso, que uma geração louvará as suas obras a outra geração. Então, ensina teu filho no caminho que deve andar. E aí, para que ele não se desvie do Senhor. E anunciarão as tuas proezas, aquilo que Deus faz, as maravilhas de Deus na nossa vida. No versículo 8, piedoso e bondoso é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Eu coloquei um ponto de interrogação muito grande nesse sofredor. Deus, eu fico imaginando piedoso e bondoso, né, que é benigno, é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Por que fala que Deus é sofredor, né, pastor Everton, pastor Ricardo? Por que Deus é sofredor, está escrito aqui, né? Será que ele sofre junto com a gente nas nossas angústias, nas nossas tristezas, no nosso clamor, na nossa oração, na nossa petição, naquilo que nós oramos e pedimos? Será que Deus sofre junto com a gente, né? Eu estou imaginando que Deus nós compartilhamos com ele as nossas ansiedades e ele olha para o nosso coração e sofre e de grande misericórdia, de grande amor para as nossas vidas. O Senhor, ele é bom, versículo 9, ele é bom para o Constantino, ele é bom para mim, para o pastor Ricardo, Everton, para a mãe Aparecida, Denise, Marisete, para a Lúcia, para a Nélcia, para a irmã Cláudia, ele é bom para todos, só que muitas pessoas não conseguem entender esse amor, porque ele é o quê? Inescrutável, ele é incompreensível. Então, as pessoas, como Deus é bom para todos, às vezes as pessoas do mundo acabam não entendendo isso e acabam deixando Deus de lado. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Quem são as obras do Senhor? Nós somos a obra do Senhor. Nós somos aquilo que Deus escolheu para cumprir a palavra dele, ide e pregar o evangelho. Nós somos essa obra que o Senhor
no Senhor tem nos guardado, essa obra maravilhosa que Deus proporcionou para as nossas vidas. Quando fala no versículo 10, todas as suas obras te louvarão, nós louvamos ao Senhor, nós somos as obras do Senhor. Falarão da tua glória, o teu reino é o testemunho. No versículo 11, falarão da tua glória, do teu reino, relatarão o teu poder. Quando fala que todas as tuas obras te louvarão, e no versículo 11, falarão da tua glória, o teu reino, e relatarão o teu poder, nós não podemos deixar de dar o testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Falarão da tua glória, é falar do testemunho vivo, do que Deus representa na nossa vida, daquilo que Deus é na nossa vida, não daquilo que Ele pode fazer, porque Ele já fez nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a salvação das nossas almas e o amor que Ele tem para as nossas vidas. Então, nós não podemos deixar de falar desse amor de Cristo, desse amor de Deus, que é o testemunho vivo, que a gente tem que sempre, toda hora, estar falando desse amor. Eu queria ler o versículo 16. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Eu creio, meu irmão, que quando fala de todos os viventes, em primeiro lugar, é os que vivem no Senhor, é aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Então, farta os desejos de todos os viventes, é aquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos, daquilo que Deus dá para você, e Deus dá. Deus te dá em abundância. Porque um pouquinho mais para baixo, no versículo 18, porque perto está o Senhor dos que o invocam. Hoje é dia de invocar o nome do Senhor nas nossas orações, todos os dias, e principalmente nesse momento, nós clamamos a Deus para que Deus escute a nossa oração. Então, perto está o Senhor daqueles que o invocam, Deus, perto está o Senhor de todos os que invocam. Nós hoje estamos fazendo esse momento agora, invocando o nome do Senhor, para que Ele escute a nossa oração. E quando Deus procura, eu falei até domingo para o pastor Everton, né, pastor? Que Deus procura verdadeiros adoradores. João 4:23. O idoso procura Deus, o novinho procura Deus, o americano, o brasileiro, o japonês, o mais velho, o mais novo, o gordo, o magro, todos procuram a Deus, mas só tem uma classe que é Deus é quem procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus ouvirá, no versículo 19, Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor. Quando fala ouvirá o seu clamor e o salvará, eu lembrei do versículo de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes novas que não sabem. Deus pede para nós estarmos clamando a Ele e pedindo a Ele. Então, Ele ouvirá o seu clamor e o salvará. É isso que Deus quer e Deus vai completar a obra que Ele iniciou. Se Deus pede para nós, não deixamos de fazer aquilo que Ele quer. Clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. E no versículo 20, o Senhor guarda todos os que o amam. Deus nos guarda. Deus nos guarda, Deus nos protege. O sangue dele é sobre as nossas vidas, sobre todos nós. Então, acima de tudo, Deus nos protege e nos guarda. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. As nossas vidas estão nas mãos do Deus maravilhoso, desse Deus que é sobre todas as coisas, desse Deus maravilhoso que no primeiro versículo fala, eu te exaltarei. É nesse Deus que nós exaltamos, é nesse Deus glorioso que nós agradecemos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. A minha boca, o último versículo, a minha boca falará do louvor do Senhor, e toda a carne louvará o teu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Todo joelho se dobrará, toda a carne louvará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. A minha boca, a nossa mente, tudo tem que ser o nosso agir, a nossa boca, o nosso falar, o nosso agir tem que estar constante no Senhor. Nós temos que estar íntegros diante da presença do Senhor. E eu queria, para encerrar, eu achei muito interessante nesse capítulo de 145 desses Salmos, que ele começa e por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ele repete pelos séculos dos séculos e para sempre, de geração em geração e para sempre. Por quê? Porque Deus é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último nas nossas vidas. Ele é tudo. Ele é tudo nas nossas vidas. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer? Devemos nos esforçar. Às vezes nós entramos numa zona de conforto, nós nos acomodamos e eu creio
que se cada um se propusesse a falar 15, 20, 10 minutos numa reunião de oração, como o pastor Everton me convidou, esse momento de nós estarmos preocupados, né, entre aspas, de estar levando uma palavra, é um momento, é uma semana que eu passei, né? A gente fica estudando, a gente fica lembrando, a gente fica, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, a gente fica em contato mais próximo de Deus, a gente fica se preocupando naquilo que Deus quer nas nossas vidas e a gente fica, Senhor, me dá uma palavra, a gente fica mais próximo daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós devemos nos esforçar, não nos acomodar. A palavra fala em Salmo 31, 24, esforçai-vos e ele fortalecerá o quê? O vosso coração. Vós, todos que esperais no Senhor, nós esperamos no Senhor. Então, Deus fortalecerá o nosso coração, não importa. Deus vai fortalecer a sua vida, as nossas vidas, vai fortalecer a nossa igreja, porque nós estamos nos esforçando no Senhor, tá? Aleluia. E esperai com Amém. paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós estamos fazendo isso, esperando no Senhor, esperando em Deus, que é o único que a gente pode crer e é no Senhor. Então, ele ouviu o nosso clamor. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando, o Salmo 40, versículo 1. Então, esperai com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o nosso clamor. Esse é o momento da nossa oração. Esse é o momento de nós clamarmos a Deus para que Ele escute a nossa oração e responda, e principalmente nós darmos o testemunho daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, Everton, pastores, agradeço aos irmãos e creio que aquilo que Deus começou na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, e da nossa igreja, e no nosso ministério, e naqueles que creem em Jesus, Deus há de aperfeiçoar essa obra. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo por essa oportunidade e quero pedir que abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, que estão aqui, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, agradecendo e pedindo e clamando a Ele para que Ele complete a obra que Ele começou em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Glória a Deus, Carlos. Muito bom. Deus abençoe. Foi pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso é um trabalho que, como o Carlos falou, a gente tem que participar. Todos nós somos o corpo de Cristo, né? E foi pelo Espírito Santo que você falou mesmo. Deus tocou também no meu coração, nessa mensagem. E às vezes a gente fica desanimado, né? Será que Deus está ouvindo a minha oração, né? A gente fica pensando, puxa, eu oro e às vezes não, parece que Deus não ouve. Então, se vocês verem o que aconteceu com Elias, com os profetas de Baal, o nosso Deus ouve as nossas orações. Ele não ouve as orações daqueles que buscam deuses errados, né? Então, ele diz assim, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou tem alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme, despertará. Ele falando aqui para os profetas de Baal. Mas o nosso Deus não dorme, ele tem ouvidos e ouve. Essa é a grande maravilha, né? E Amém. 1 João 3:2, ele fala que Deus ouve se nós guardarmos os seus mandamentos, se andarmos com Deus, com temor a Deus, né? Como o Carlos falou também, ele busca aqueles que o buscam em espírito e em verdade, né? Amém. E Salmo 91:3 também, ele fala, Salmo 91:15, 91:15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Deus ouve e nos atende. Essa é a maravilha, essa é a diferença de estar junto com Deus. E Jeremias 33 é o conhecido chamado telefone de Deus. Eu conheço há muitos anos como telefone de Deus, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como Amém. o Carlos leu essa mensagem, e essa mensagem também estava no meu coração, viu, Carlos? Glória a Deus, passei hoje também meditando, não o Salmo 145, como você leu agora, mas o Jeremias 33:3. E aqui você falou no Salmo 18, no 145:18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam,
em verdade. E no outro texto, em espírito, em verdade. Então, quando você busca com sinceridade, abre o seu coração, com coração contrito e quebrantado, ele não vai desamparar. Ele vai estender a mão e vai ouvir o clamor de cada um. O próprio Jesus falou, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então, glória a Deus, viu, irmão? Deus abençoe grandemente. Amém?